Diretoria, mais um ranking saiu agora colocando aí o Campeonato Brasileiro entre os principais do mundo, como sempre, como todos eles colocam, né? Todos os rankings internacionais, usando os critérios que você quiser imaginar, que você quiser usar, você vai colocar o Campeonato Brasileiro entre os 5 melhores do mundo, o que dá uma descredibilizada na falácia da ideia de que o futebol brasileiro é uma merda, o futebol europeu é maravilhoso, o nosso é uma tragédia. Não é, nós estamos falando da Champions League, nós estamos falando da nata da Europa, é outra parada. Os campeonatos nacionais europeus são razoavelmente ruins, exceção feita a Premier League. Os outros são razoavelmente ruins, onde 1 ou 2 times dominam com muita vantagem e tal, e não é tão divertido assim. Esse último ranking que saiu hoje, ele coloca o campeonato francês na frente do Brasil. Então o Brasil, na verdade, é o quarto, porque o francês não é melhor que o brasileiro nem por um caralho. Né? Você vai falar pra mim que a Premier League, a Bundesliga e a Liga da Espanha são melhores? Temos aí 3 pontos para se considerar e falar, tá bom, vamos levar em consideração. Eu não concordo muito com a espanhola, tá? Acho que a espanhola é do mesmo nível da brasileira. Eu acho que a Liga Espanhola tem 3 times muito fortes e o resto não me passa essa imagem quando eu assisto. Mas enfim, tudo bem, botar por causa do nível dos jogadores que estão nos principais times, você vai colocar uma discrepância muito grande. O primeiro time e o segundo time são muito melhores que os daqui, beleza, tudo bem. A Bundesliga, cara, eu acho ela competitiva, mas é um campeonato de 2 times, um time e meio, né? O Bayern e o Borussia tentando fazer o que dá. Eu não consigo enxergar esse campeonato como o melhor que o campeonato brasileiro, nem fudendo, mas beleza, quer colocar lá no ranking, tá tudo certo, usa os critérios que quiser aí para jogador que ganha mais, jogador que vale mais, tá tudo certo. Mas nós estamos ali no bolo, né? Então, tirando a Premier League, que virou um negócio à parte, nós temos um bolo ali em que o futebol brasileiro está entre os primeiros. Todos esses rankings têm alguns equívocos muito grandes, basta você bater o olho no campeonato para você ver. Por exemplo, a IFFHS, em janeiro desse ano, soltou o ranking dos principais campeonatos do mundo. E ela colocou em primeira a Série A da Itália. Desculpa, mas quando você olha para o final do seu resultado e fala assim, o final deu que a Liga da Itália tem mais pontos e, portanto, ela é a melhor liga do mundo, você imediatamente volta e refaz os seus critérios. Porque é óbvio que não é. Então não tem lógica você chegar num resultado. Você está criando o critério. É você que está fazendo o critério. Quando você monta lá o teu critério e fala, eu vou imaginar que o ranking aqui vai dar isso, eu vou colocar X pontos pro vencedor, X pontos pro cara que for bem na Champions League, X pontos pro cara que não foi rebaixado, eu crio a minha pontuação. Quando eu pego a minha pontuação e entrego e coloco na planilha e vejo o resultado final, aí eu faço assim, vou criar uma pontuação aqui para discutir qual é o maior time de futebol do Brasil. Aí eu crio uma pontuação e no final aparece o Curitiba em primeiro. Eu errei a pontuação. Não é uma coisa muito discutível, porque obviamente que o Curitiba é um clube gigante, o maior do Paraná inclusive, mas o Curitiba não é o maior time do Brasil. Então quando você chegar nesse resultado final e você bater o olho, você não pode publicar esse resultado, você tem que refazer o cálculo, você tem que refazer os critérios, e eles vão lá e publicam o resultado. Então assim, a Liga da Itália, obviamente há muitos anos não é nem fudendo a melhor liga do mundo. A Premier League ficou em segundo nessa daqui, e esse IFFHS é um dos mais conceituados institutos de ranqueamento e estatística do futebol mundial. O Brasileirão ficou em 4º lugar, em 5º a Bundesliga, em 6º a Ligue 1 da França, 7º a Liga de Portugal, 8º a Holanda, depois a Bélgica, depois a Argentina. Temos aqui uma lógicazinha, eu não sei se o campeonato belga é melhor que o argentino, não, eu acho que não, tá? Acho que não. Mas tem uma lógica ali, o campeonato holandês tem a sua força e tal, não sei o que, Portugal... Tem uma lógica. O que não tem lógica ali, a primeira, a segunda, não faz muito sentido. O campeonato italiano não está nesse nível, isso é evidente para qualquer pessoa. Esse ranking que surgiu agora, ele é um pouco mais correto. Ele tem lá a Premier League em primeiro e tal. Mas onde é que eu quero chegar com isso? Que qualquer critério usado pode ser o mais absurdo para lá, o mais absurdo para cá, um mais razoável. O campeonato brasileiro, e veja, eu não estou falando da Libertadores, estou falando do campeonato brasileiro. A Libertadores pode ser considerada ainda melhor por pegar a nata, né, dos principais clubes do Brasil e de outros países. Ele está sempre entre os 4 primeiros. Então nós não estamos tão na merda assim. O mundo não enxerga assim. Nós não temos por que enxergar assim. A gente enxerga assim porque a gente é um bando de vira-lata, porque o brasileiro tem mania de achar que tudo que é nosso é uma merda. E não necessariamente. O nosso campeonato tem uma série de falhas. O nosso futebol é uma zona, a CBF é uma merda e tal. Ok. Mas isso não muda a questão técnica de nós termos um dos campeonatos mais competitivos, com mais times grandes, com mais jogadores notáveis, com mais jogadores selecionáveis, porque hoje a América do Sul inteira está jogando o Campeonato Brasileiro. Quase todas as seleções da América do Sul tem 4, 5 jogadores que estão jogando no futebol brasileiro, né? As principais, pelo menos. Então, cara, a gente não tá nesse limbo que as pessoas colocam também de falar, o futebol brasileiro está uma merda. Não, há uma queda mundial, tecnicamente, do futebol, que o futebol mundial hoje caiu demais em relação ao que ele já foi um dia. A discrepância é muito grande. E dentro disso, se a gente pegar lá o topo, tá a Premier League sozinha, e depois disso, o futebol brasileiro deve quanto pro Campeonato Espanhol? O futebol brasileiro deve quanto pro Campeonato Francês, pra Bundesliga?
Ah, mas o Bayern, você não está discutindo o campeonato, você está discutindo o primeiro time da liga. Você não está discutindo o campeonato, nós estamos discutindo o campeonato. O campeonato brasileiro não deve pra caralho pra ninguém. Pra absolutamente ninguém. Se a gente for pior que a Bundesliga e a La Liga da Espanha, é por causa da discrepância dos dois líderes. Não é por causa do meio da tabela pra baixo. No meio da tabela pra baixo, irmão, você vai me desculpar, mas... Porra, 9 a cada 10 jogadores que jogam lá, que eu pergunto, o cara fala, porra nenhuma. O Campeonato Brasileiro é muito mais difícil do que bater no Sevilha, no Betis, muito mais difícil. Todos eles acham isso. Então, assim, vou ficar com a opinião das pessoas que jogam nos dois. Quem joga só lá, normalmente não vem jogar aqui. Quem joga aqui, joga lá. Então, essa opinião, pra mim, ela vale. Eu acho que esse ranking aqui, ele não serve pra bosta nenhuma, né? Mas é interessante por quê? Porque é mais um ranking elaborado por um conceito europeu, por uma visão europeia, que coloca de novo o Campeonato Brasileiro entre os principais do mundo, 4 principais do mundo, sendo que um deles é razoavelmente indiscutível, e que dá pra você discutir muito o terceiro e o segundo lugar com o brasileiro. Dá para você botar num bolo ali, você botar o italiano e o português ali também próximos, você tem um bolo ali de 6 campeonatos que você pode discutir. Você pode discutir tranquilamente, mais para cima, mais para baixo, esse ou aquele, porque aqui, assim, claro que brasileiro, La Liga e Bundesliga, para mim estão num bolo um pouquinho separado do português e do holandês. Mas não é uma discrepância gigantesca. Se você pegar esses 3 aqui primeiro, se você quiser embolar os 3, pode sortear, porque se você quiser argumentar que o brasileiro é melhor que a La Liga, você consegue. Se você quiser argumentar que é melhor do que a Bundesliga, você consegue. Se quiser argumentar que a Bundesliga é melhor, você também consegue. São pontos bem discutíveis. Mas, de novo, a gente coloca em cima da competição. E tem muita gente que fala isso, o Campeonato Brasileiro é muito bom porque ele é disputado. É como uma corrida de NASCAR, ela não é melhor que a Fórmula 1, só que ela é muito disputada, porque tem muita gente... Não é verdade. Não é verdade. O Campeonato Brasileiro, ele não é disputado por 12 grandes clubes. Ele tem 12 grandes clubes e ainda Bahia, Atlético Paranaense, que são grandes também, evidentemente, não estão naqueles 12 gigantes, mas né, são grandes clubes. Nós temos aí 14, 15 grandes clubes no Brasil. Hoje o Fortaleza também muito forte e tal. Só que eles não são disputados pelos 14. Eles são 14 que entram ali como protagonistas para fazer uma série de situações ali, mas não necessariamente para disputar o título. Então o ponto não é esse. O ponto é que você continua jogando contra esses grandes times que muitas vezes não estão brigando pelo título brasileiro, mas estão disputando uma Libertadores da América. Estão disputando uma Copa do Brasil, estão disputando uma final Sul-Americana, sei lá eu. E são times que estão às vezes na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Que time que está disputando uma zona de rebaixamento de Campeonato Brasileiro, que está ali lutando para não cair, que está numa semifinal de um torneio sul-americano, por exemplo? Né? Você não vê isso nos outros lugares do mundo. O que mostra, sim, um nivelamento por baixo e uma igualdade, mas esse nivelamento por baixo não pode ser colocado só no Brasil. Há um nivelamento por baixo grande também na Europa, também na Alemanha, também na Espanha. O futebol mundial despencou tecnicamente. Se você ficar olhando só para o nosso como uma queda técnica e ignorar que os outros também aconteceram isso, aí você está sendo covarde com a gente mesmo. E acho que a gente precisa parar um pouco de se boicotar, principalmente na única coisa que essa porra desse país fez que deu certo mundialmente, que se chama futebol.